Oi, eu sou a Dani Cerqueira aqui do canal Veganizaí e hoje eu vou te ensinar a fazer um sanduíche de filé vegano, isso mesmo. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica aí para se inscrever, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos porque ele é imperdível. Vamos lá conhecer os ingredientes? Vamos precisar para fazer aquela carne vegetal que é idêntica àquele filé trinchado que algumas lanchonetes usam para fazer sanduíches, enfim, diversos pratos, mas principalmente sanduíches. A gente vai usar a soja em bife, proteína texturizada de soja tipo bife, tá? Essa daqui já está hidratada, ela é vendida assim lá no mercado, nas casas de produto natural. Tá? Ela tá desidratada aqui, ó, bem durinha, tá? E aí a gente precisa fazer o processo de hidratação dessa soja e depois lavar. Como é que você vai fazer? Pega a sua soja, os seus bifes que você vai usar, coloca numa panela com água fervente. Não precisa deixar fervendo, só que a água esteja bem quente, tá? Deixa a soja lá por 30 minutos e aí ela vai crescer bastante de tamanho, né? Vai ficar com os pedaços assim, ó, tipo uma esponjinha. E esses pedaços que vão estar cheios de líquido, a gente vai lavar na torneira, em água corrente mesmo, espremendo os pedaços assim, ó, com as mãos, para tirar todo o líquido interno que é meio amarelado. E a gente vai lavar até a água interna desses pedaços sair bem limpa. Aí nesse momento que a gente vai poder temperar. E aí eu já trouxe aqui hidratada para vocês, a gente vai cortar e vai fazer uma marinada de temperos para ficar curtindo nesse tempero e ficar com um sabor bem legal. E aí para marinada a gente vai precisar miso. Miso é uma pasta fermentada de soja. Se você não tiver por aí na sua região, é opcional, tá? Mas se você encontrar, usa porque vai dar um saborzinho bem legal. Aqui tem alecrim fresco picadinho, extrato de tomate, cominho em pó, caldo de legumes em pó. Se você não gostar de usar esse tipo de produto de caldo de legumes em pó, você pode usar sal aqui em substituição, tá? Um pouquinho menos do que a quantidade que eu indiquei aqui. Suco de limão, shoyu, um pouquinho de água porque a gente vai precisar diluir um pouco esses temperos. E só, essa é a nossa marinada. Só que além disso, da soja e os seus temperos, a gente vai usar alguns vegetais para refogar junto com esse filé trinchado que a gente vai fazer. E eu vou usar aqui pimentão verde, cebola e tomate, tá? Além disso, a gente vai usar para o nosso sanduíche batata palha e maionese. Lá na montagem eu falo um pouco mais deles para vocês. Mas vamos lá começar a nossa preparação? E a gente começa cortando os nossos bifes. E eu tô querendo fazer, gente, aquela imitação de filé trinchado, que é o filé cortado numas tirinhas, tá? Então eu vou cortar nesse formato, né? Vou pegar os meus bifes que já estão hidratados e lavados e vou cortar assim, ó, em tiras, tá? Não tem problema umas tiras ficarem maiores que as outras. Essas maiorzinhas aqui eu vou até cortar aqui no meio para não ficar muito grandão. E assim eu vou fazer com todos os meus pedaços aqui que eu escolhi. Para que vocês tenham uma ideia de como rende, gente, aqui eu estou usando 100 gramas da soja tipo bife desidratada, tá? Eu pesei 100 gramas dela desidratada e aí olha só o volume que gerou, né? Depois que a gente hidratou. É interessante na hora que for lavar a soja, tá, gente? Espremer bem os pedaços, tá? Não fica com medo porque não vai destruir, tá? E é importante porque isso é que tira aquele sabor residual de soja. Então é importante até para o tempero pegar melhor e tudo mais. Então pode espremer bem até a água interna dos pedaços sair bem limpa. Beleza, então a gente vai aqui para o recipiente misturar todos os ingredientes da marinada. O extrato de tomate, que é aquele concentrado, tá? O miso, o suco de limão, caldo de legumes. Nessa marinada pode usar qualquer tempero que você usaria aí para suas carnes vegetais, tá?
é bem flexível aqui o uso desses temperos, mas eu gosto bastante dessa combinação aqui que eu tô deixando para vocês. Acho que dá um resultado final assim que lembra muito sabor mesmo de carne refogada. Então eu vou misturar bem aqui. O miso-olho é uma pasta um pouco mais firme, então eu dou uma apertadinha assim e misturo bem para incorporar tudo. Eu não coloquei sal porque eu coloquei o caldo de legumes, que esse que eu estou usando ele é salgado. Mas se você não quiser usar ele, aí você acrescenta um pouquinho de sal, tá? Nessa mistura aqui. E aí eu vou colocar só um pouquinho de água para dar uma diluída aqui. E eu consegui espalhar bem ali entre todos aqueles pedacinhos. Marinada bem misturada, já posso acrescentar aqui nos pedaços de soja. E vou misturar bem. Só misturo bem aqui. Se você se organizar, se planejar para fazer essa receita, pode fazer isso aqui na noite anterior da sua preparação, tá? Porque quanto mais tempo ficar nessa marinada de tempero, os pedacinhos da soja, mais saborosa ela vai ficar, né? Prontinho, tá bem misturado. Agora eu vou cortar meus vegetais enquanto ela dá uma curtida aqui nesses temperos. Eu vou cortar os pedaços assim de forma rústica, tá, gente? Não é aquele picadinho de vegetais, nem pedaços muito grandes. Vou mostrar aqui mais ou menos como é que eu gosto de colocar, mas para dar aquela mordida ainda dos vegetais. Então aqui no caso da minha cebola, que ela tá uma cebola média, eu vou cortar umas fatias assim nessa posição. E aí eu não vou cortar muito fininho não, porque eu gosto da mordida da cebola. Mas se você gostar de uma cebola assim mais desmanchadinha no meio da preparação, corta menor, tá? Não tem problema não. Se fosse uma cebola maior, eu ia fazer a mesma coisa, mas iria cortar essas fatias tipo meia lua que eu tô cortando aqui, mais ao meio. Mas nesse caso aqui não precisa, assim já tá bom. Agora eu vou cortar meu pimentão. Vou começar cortando bem aqui no meio e vou tirar essa tampinha aqui. Aqui, gente, com pimentão eu vou só tirar esse miolo aqui e vou fazer umas tiras também. O pimentão eu faço a tira um pouco mais fininha, tá? Pra ele não precisar refogar muito tempo e não ficar com aquele gosto de pimentão cru. Ó, mas assim já tá legal. E agora vamos cortar o tomate. O tomate também vou fazer assim um tamanho médio de pedaço. Vou cortar o meio, tá meio compridinho, tô usando aquele italiano, né? E aí eu vou usar inclusive, gente, o meio dele com semente e tudo. Se você tem algum problema com a semente do tomate e com a pele, você pode tirar, tá? Eu, como não tenho nenhuma objeção de usar, eu vou usar com ele mesmo. Vou usar 2 tomates, tá? Porque eu gosto bastante e o meu tomate não estava tão grande como eu queria. O tomate ele dá uma suculência a mais aqui no nosso refogado. Prontinho, vegetais cortados, soja marinada. A gente vai agora para a panela. Já coloquei a minha panela aqui com azeite, mais ou menos umas 2, 3 colheres, tá? De azeite. Estou esperando esquentar para a gente começar a fritar. E a gente vai dar uma refogada, uma fritadinha até ela dar uma dourada nos pedaços. Deixa eu só esquentar um pouquinho mais aqui o meu azeite. Vamos lá colocar a nossa soja. Eu tô começando pela soja e não pelo tradicional refogado dos vegetais, para que eles não desmanchem demais, porque eu quero que a soja dê aquela dourada, né? Então a gente começa dourando, quando ela estiver no ponto, aí eu vou agregar os vegetais. Pode colocar com esse caldinho da marinada que não tem problema, ele vai dar sabor também aqui, depois que secar ela vai começar a fritar e aí vai chegar nesse ponto que a gente quer. Já começou a pegar um pouquinho no fundo da panela. E aí, se precisar colocar um pouquinho de azeite para ajudar, pode colocar aí na sua casa, tá? Eu vou colocar aqui na minha também, porque eu quero que dê mais uma douradinha. Pronto, já deu uma boa douradinha, olha, já tem uns pedaços bem douradinhos.
E aí, como ele ainda vai cozinhar um pouco mais, eu já vou começar a colocar os vegetais. Vou colocar a cebola e ela vai ajudar a tirar esse fundinho aqui da panela que se formou. Vou colocar também o pimentão e o tomate. Não tem problema para essa preparação colocar tudo de uma vez não, tá, gente? Eu quero justamente que dê suculência e pegue calor, e aí eles não vão ficar bem desmanchando esses vegetais. Por isso que pode colocar tudo junto sem problema. Agora é só esperar o tempo de murchar um pouco os vegetais, tá? Se acontecer com você, o que aconteceu aqui comigo, pegou bastante aqui no fundo da panela, eu vou colocar um pouquinho de água, só uma gotinha para ajudar a soltar, tá? E aí esperar esses vegetais murcharem um pouco mais. Prontinho, é só colocar e dar aquela mexida que já vai soltando. E esse queimadinho, gente, que vai soltando e pegando aqui nos ingredientes, é muito sabor, né, que vai liberando aqui e vai agregando na nossa mistura. Olha só como um pouquinho de água que eu coloquei já soltou tudo e aí já incorporou aqui nos ingredientes. Então vai ajudar a deixar ainda mais saboroso o nosso refogado. Mas vamos deixar cozinhar um pouquinho mais para murchar um pouco mais aqui a cebola, o pimentão e o tomate. Prontinho, gente, olha só, quando chegar nesse ponto aqui que a cebola já estiver bem transparente, tá? O pimentão molinho e o tomate já se querendo desmanchar, já tá pronto o nosso refogado, a gente já pode desligar o fogo e vamos lá preparar o nosso sanduíche. Olha só, gente, a gente vai precisar de um pão vegano. Basta que você encontre aí na sua cidade um pão que não tenha nada de ingredientes de origem animal. Eu tô usando um pão bem macio, tipo aquele de cachorro quente, tá? E eu vou usar também uma maionese caseira, aquela de lanchonete que já tem aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição também para vocês acessarem, que fica deliciosa, com aquele sabor de sanduichão mesmo da rua, tá? E batata palha para finalizar. Vou cortar meu pão aqui ao meio, mas sem separar. Ó, sem separar. Vou colocar um pouco da maionese no fundo. Sabe quando você dá aquela mordida e aquele restinho de pão lá no fundo ficou sem nada? Então é para suprir esse pedacinho, para não ficar nada sem sabor aqui, tá? Então eu boto uma camada aqui da maionese. E aí eu vou colocar o nosso recheio que a gente preparou, né? Esse refogadão aqui de filé vegano trinchado. E aí pode caprichar, gente, colocando um pouquinho de cada, tá? Coloca os pedaços da carne vegetal, mas também coloca os vegetais que a gente refogou junto, a cebola, o tomate, tudo junto fica uma maravilha. Então pode caprichar aí no recheio. Sou um pouco exagerada, eu gosto assim, transbordando mesmo. Mas a proposta é mesmo imitar aquele sanduíche ogrão da rua, então ele é caprichado. Então eu vou colocar aqui. E agora eu vou colocar uma porção bem generosa de maionese. Ou outro molho que você prefira colocar aí no seu sanduíche. Mas algo para fechar aqui os sabores e finalizar, né, completar nosso sanduíche. Vamos lá. Eu não tenho pena não aqui de usar, tá? Coloco caprichado mesmo. E agora mais um pouquinho de batata palha para dar aquele croque no nosso sanduíche. Quem é fã aí de ketchup e mostarda também pode incrementar conforme a preferência de vocês. E tá pronto esse delicioso, gente, imperdível sanduíche de filé vegano. Faz aí na sua casa que você vai surpreender todo mundo. Todo mundo vai achar que é um pedaço de carne, mas aqui não tem sofrimento animal. E não se esqueça de compartilhar, de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal, que a gente se encontra no próximo vídeo. E agora vem, Vinícius, vem provar aqui que eu quero ver se tá bom ou não. É tudo da conta. Vai. Como é que pega isso aqui? Pode pegar aí do jeito que quiser. Vou comer mais. Vou comer tudo.
E aí, te lembrou aquele sanduíche daquela lanchonete lá que a gente conversou? Uhum. Ah. Com essa maionese então ficou delicioso. Muito bom. Pode cortar que eu vou comer. Tchau, tchau.